O que Tonho viu entre as árvores não era fruto de sua imaginação, e ele não estava sozinho. Meu nome é Antônio. Aos 10 anos de idade, eu morava no Ceará, em um pequeno município que parecia estar congelado no tempo. Eu era o quinto de 8 irmãos, todos criados com as mãos calejadas e o coração endurecido pelas dificuldades da vida. Nossa família era humilde, e desde cedo aprendi a caçar com meu pai e meus irmãos mais velhos. Nosso mundo era simples: o céu azul, o chão de terra e o som constante do vento soprando através das árvores. Meu pai nos ensinou a caçar usando estilingues que ele mesmo fazia. Cortava um galho de goiabeira e usava câmaras de ar de bicicleta para criar a arma que se tornou minha fiel companheira. Eu me orgulhava de minha precisão e rapidez, acertando aves e pequenos animais que nos ajudavam a complementar as escassas refeições. Era uma tarde quente de verão, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. Eu estava na floresta, sozinho, em busca de algum pássaro ou lagarto para levar para casa. Os sons da natureza ao meu redor eram familiares, mas naquela tarde senti algo diferente. Uma inquietação que eu não conseguia explicar. Continuei minha caçada, mas a sensação de que algo me observava era persistente. Ouvia passos leves atrás de mim, mas quando me virava, não havia nada além de árvores e arbustos. O silêncio se tornava cada vez mais pesado, quase palpável. Decidi que já era hora de voltar para casa. O crepúsculo lançava sombras compridas e sinistras sobre a floresta, e minha ansiedade crescia. Acelerei o passo, segurando firme meu estilingue, pronto para qualquer coisa. Foi então que vi, entre as árvores, uma figura estranha. Ela estava a uma distância segura, mas parecia me observar, parada, imóvel. Meus irmãos gostavam de pregar peças, então pensei que pudesse ser um deles. Chamei seus nomes, mas a figura não respondeu. Meu coração batia forte no peito. Resolvi me aproximar, mas quando dei o primeiro passo, ela se moveu, rápida como o vento, desapareceu entre as árvores. Cheguei em casa ofegante, sem nada nas mãos. Meus irmãos riram da minha expressão assustada e meu pai, sem dizer nada, apenas olhou para mim com uma mistura de preocupação e curiosidade. Não consegui dormir naquela noite. O pensamento da figura misteriosa não me deixava em paz. Na manhã seguinte, resolvi voltar à floresta. Precisava entender o que havia visto. Talvez fosse apenas minha imaginação, um truque da luz do entardecer. Mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples assim. O que quer que fosse, estava apenas começando. Na manhã seguinte, enquanto ainda tentava sacudir o peso da noite mal dormida, meu irmão mais velho, Ricardo, me chamou para ir à floresta novamente. Ricardo sempre fora o mais sério e protetor dos irmãos, e de algum modo, minha história o havia comovido. Ele foi o único que não riu, ou zombou quando contei sobre a figura misteriosa. No caminho pela mata, onde o verde parecia nos engolir, Ricardo me perguntou sobre a criatura que eu tinha visto. Como ela era, Tonho? Perguntou, seu tom mais curioso que preocupado. Não consegui ver muito bem, respondi, tentando lembrar dos detalhes. Era pequena, parecia um bebê, uma pessoa pequena. Se movia rápido de um lado para o outro. Ricardo ficou sério, seu rosto sombrio sob a luz filtrada pelas folhas. Ele ouviu atentamente, sem me interromper. Quando terminei de falar, ele assentiu lentamente. Eu também já vi esse bicho, disse finalmente. E não foi apenas uma vez que ele apareceu para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se a floresta tivesse prendido a respiração. Continuamos a caminhar, a tensão crescendo entre nós. Adentramos a mata mais profunda, onde a luz do sol mal tocava o chão coberto de folhas e galhos secos. O som dos nossos passos parecia mais alto do que nunca, e o vento que antes parecia sussurrar agora estava ausente, tornando o ambiente estranhamente quieto. Ricardo estava quieto,
os olhos atentos, como se esperasse algo a qualquer momento. Eu me senti um pouco mais seguro com ele ao meu lado, mas a lembrança do que ele havia dito me incomodava. Ele já tinha visto aquela coisa. E não uma vez, mas várias. Passamos por árvores familiares, por trilhas que conhecíamos de cor, até que chegamos a um pequeno riacho onde costumávamos descansar. Ricardo se agachou para beber um pouco de água e me fez sinal para fazer o mesmo. Aproveitei o momento para tentar acalmar meus nervos. "O que você acha que é, Ricardo?" Perguntei, a voz baixa, quase temendo quebrar o silêncio opressivo. Ele suspirou, olhando para a água que corria calma diante de nós. "Não sei, Tonho. Nunca consegui ver direito também, mas..." Ele fez uma pausa, como se ponderasse as palavras. "Tenho a sensação de que não quer fazer mal, pelo menos não diretamente." Antes que eu pudesse responder, um som súbito nos fez erguer a cabeça. Era um farfalhar de folhas, um movimento rápido à nossa direita. Ricardo ficou de pé num instante, o olhar fixo na direção do som. "Fique atrás de mim", disse ele, a voz firme. Me posicionei atrás de Ricardo, o estilingue pronto nas mãos trêmulas. O som se repetiu, mais perto agora. Era como se algo estivesse nos cercando, movendo-se rápido demais para que pudéssemos ver claramente. Então, entre os troncos das árvores, vi a mesma figura da noite anterior. Pequena, quase como uma criança, mas movendo-se com uma agilidade que não parecia natural. Ela parou por um breve momento, tempo suficiente para que eu pudesse ver seus olhos. Olhos grandes e escuros, que refletiam uma inteligência e uma tristeza profunda. Ricardo avançou lentamente, tentando se aproximar. Mas antes que pudesse chegar mais perto, a figura desapareceu novamente, como um vulto no vento. Ficamos ali, imóveis, tentando processar o que havíamos visto. Ricardo se virou para mim, a expressão grave. "Temos que descobrir o que é isso, Tonho", disse ele. "E por que está nos seguindo?" O medo misturado à curiosidade nos impulsionava. Sabíamos que aquela criatura não era comum. E algo nos dizia que precisávamos entender seu propósito, antes que fosse tarde demais. Ficamos algumas horas por ali, aproveitando para caçar pequenos pássaros que apareciam por perto. Eu e Ricardo éramos habilidosos, e nossas mãos rápidas e precisas nos renderam algumas presas que logo seriam parte do jantar. As horas passaram e o tempo pareceu se esticar enquanto o vento uivava entre os galhos, carregando consigo folhas que caíam como um prenúncio do que estava por vir. De repente, um berro rasgou o silêncio da floresta. Era um som alto e estridente, como o grito de uma criança, mas carregado de uma agressividade que fez meu sangue gelar. Eu e Ricardo ficamos de prontidão, nossos corações disparados. O berro se repetiu, cada vez mais alto, mais próximo. "O que é isso?" Murmurei mais para mim mesmo do que para Ricardo. "Não sei, mas precisamos ficar atentos", respondeu ele, os olhos varrendo a escuridão crescente ao nosso redor. Outro berro seguido de outro cada vez mais perto, cada vez mais ameaçador. O sol já não batia mais no chão, e o fim da tarde se aproximava, trazendo consigo a escuridão que tanto temíamos. Ricardo apertou meu ombro, um gesto que era tanto de encorajamento quanto de aviso. "Temos que sair daqui antes que escureça completamente", disse ele, a voz tensa. Mas antes que pudéssemos nos mover, um movimento rápido entre as árvores chamou nossa atenção. Era a figura pequena novamente, aquela que eu havia visto antes e que Ricardo também conhecia. Desta vez, no entanto, ela não estava sozinha. Havia várias delas, movendo-se com a mesma agilidade, cercando-nos como sombras sinistras. Os gritos continuaram, agora claramente vindos dessas pequenas figuras. O som era quase insuportável, uma mistura de raiva e desespero que reverberava em nossos ossos. Ricardo pegou meu braço, puxando-me para começar a correr, mas algo nos impedia de sair do lugar. Era como se a própria floresta nos mantivesse ali, presos na presença daquelas criaturas.
Tonho, corre! Gritou Ricardo, finalmente conseguindo quebrar o feitiço que parecia nos segurar. Corremos o mais rápido que nossas pernas nos permitiam, desviando dos galhos baixos e das raízes traiçoeiras. As figuras nos seguiam, os berros continuando em nossos ouvidos. O medo me impulsionava para frente, mas uma parte de mim queria entender o que aquelas criaturas eram e por que nos perseguiam com tanta intensidade. Depois do que pareceu uma eternidade, emergimos da floresta, nossos pulmões ardendo e os corações a mil. Ricardo se virou para olhar para trás, mas as figuras haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. Precisamos contar isso ao papai, disse ele ofegante. Assenti, ainda tentando recuperar o fôlego. Sabíamos que a floresta escondia segredos, mas nunca tínhamos imaginado algo assim. Agora havia mais perguntas do que respostas, e a sensação de que estávamos apenas arranhando a superfície de um mistério muito mais profundo e aterrorizante. Voltamos para casa em silêncio, os gritos ainda ecoando em nossas mentes. Sabíamos que aquela noite seria longa e cheia de pesadelos, mas algo dentro de nós sabia que não podíamos simplesmente ignorar o que havíamos encontrado. Aquelas criaturas, aqueles berros, algo estava errado na nossa floresta e, de algum modo, precisávamos descobrir o que era. Naquela noite, Ricardo e eu decidimos não contar a ninguém sobre nossa experiência na floresta. O medo e a confusão nos fizeram acreditar que seria melhor manter aquilo em segredo. Talvez estivéssemos apenas assustados demais, ou talvez sentíssemos que ninguém acreditaria em nós. No dia seguinte, fiquei em casa, ainda aterrorizado com o que havíamos presenciado. Mal consegui dormir, e as sombras na floresta invadiam meus sonhos, transformando cada momento de descanso em um pesadelo contínuo. Ricardo, no entanto, parecia decidido. Tomou um café preto, comeu um pedaço de pão, pegou suas coisas de caça e saiu sozinho. Não disse uma palavra, e eu, ainda abalado, não perguntei para onde ele iria. O dia passou arrastado. A cada som vindo da floresta, meu coração saltava, esperando ver Ricardo emergir da mata, são e salvo. Mas ele não voltou para o almoço, nem para o jantar. A noite chegou e ele ainda estava ausente. Minha mãe começou a se preocupar, e meu pai, com sua calma habitual, tentou tranquilizá-la, dizendo que Ricardo era forte e sabia se cuidar. Quando amanheceu e Ricardo ainda não havia retornado, meu pai organizou uma busca. Todos os homens da vila, armados com facões e lanternas, partiram em direção à floresta, chamando pelo nome de Ricardo, tentando encontrar qualquer pista de seu paradeiro. Dias se passaram e as buscas se intensificaram, mas Ricardo nunca foi encontrado. A floresta, com seus segredos sombrios e criaturas inquietantes, havia engolido meu irmão para sempre. A sensação de culpa me corroía por dentro. Talvez se eu tivesse falado algo, se tivéssemos contado a verdade sobre o que vimos, isso não teria acontecido. Hoje, já se passaram 15 anos desde que Ricardo desapareceu. A dor de sua ausência nunca desapareceu, e a lembrança daquela tarde na floresta ainda me atormenta. Continuo morando no pequeno município do Ceará, a mesma casa, a mesma floresta sombria ao lado, mas nunca mais entrei nela. Não depois do que aconteceu com Ricardo. A vida seguiu seu curso, mas a sombra do que aconteceu nunca me deixou. Às vezes, durante as noites silenciosas, ainda ouço os gritos distantes na floresta, ecoando como um lembrete cruel do que perdemos. E me pergunto se Ricardo está lá, em algum lugar, preso entre o nosso mundo e aquele desconhecido, esperando por um resgate que nunca virá. A floresta guarda seus segredos, e alguns deles são sombrios demais para serem desvendados. E eu, com o peso da perda e do arrependimento, continuo vivendo, um dia após o outro, assombrado pela memória de um irmão que jamais voltará. Se
Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo das contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.